Irmãos, na última ministração que fizemos, dentro desse tema, que estamos compartilhando com os irmãos, nós falamos sobre a autoridade do Senhor Jesus manifestada no mundo secular. A palavra de Deus diz que toda autoridade, ou não há autoridade, que não proceda de Deus. E nós vimos ali, em vários textos que lemos, o propósito, a intenção do coração de Deus em relação a isso. Não só para o presente momento, mas também para a eternidade. E vimos também que o fato da autoridade do Senhor estar presente no mundo secular é graça de Deus para o dia de hoje. É um instrumento usado por Deus para, digamos assim, manter o mínimo de ordem neste mundo, que é habitado por pecadores, para ele não ser destruído. Então é uma providência de Deus, uma graça comum de Deus, dispensada sobre todos os homens. E vimos também que isto prepara, e aponta para o reino eterno do Senhor Jesus. O Senhor é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Então isso também tem relação com isso. Hoje nós vamos continuar no tema, mas vamos voltar um pouco mais para o ambiente da igreja. Nós vamos ver o governo do Senhor Jesus na igreja através dos anciãos. Na casa de Deus está presente o governo do Senhor. E ele é extremamente importante para que a igreja do Senhor seja conduzida pelo próprio Senhor. Esta é a maneira do Senhor tocar a igreja com o seu governo, usando os seus servos, os anciãos, os presbíteros, os bispos, diáconos, enfim, são vários termos usados para falar, para apontar para a mesma pessoa, ou para o mesmo serviço, que é governar ou exercer autoridade na casa de Deus. Esse assunto ele é bastante amplo na Escritura, e nós vamos falar um pouco, de forma resumida, do governo do Senhor através dos anciãos, mas olhando para o governo mesmo em si, As Escrituras falam de como instituir os anciãos, quem deve ser os anciãos. Disso nós não vamos falar, não vamos compartilhar hoje. Nós queremos olhar para o governo em si, Então vamos deixar por enquanto, quem sabe numa outra ocasião, um dia o Senhor nos conduzir, a gente pode falar disso. Quem, de acordo com as Escrituras, é habilitado para participar, como isso deve ser feito, ou como são instituídos os anciãos. Isso também é de grande importância, mas hoje nós vamos falar do governo em si, que é o que deve ser compreendido primeiro por nós, Ou seja, a verdade ou a realidade espiritual que está presente nisso. Inicialmente, eu quero ler com os irmãos, saindo da carta de Paulo aos Efésios, da primeira carta de Pedro, capítulo 5. Leia Pedro 5.
Mas nós vivemos um tempo em que esse grande fundamento da igreja tem passado por grandes dificuldades, né? Infelizmente. Ou a igreja pode pender para o lado do autoritarismo, né? Ou aqueles que estão nesta posição de cooperar com o Senhor como autoridade na sua casa, podem se inclinar para o lado do exagero, né? Deixando de ser aquele ancião com o padrão das Escrituras e se tornando alguém que se apodera, vamos dizer, do povo de Deus, né? Que se tornando autoritário, enfim, extrapolando, né, aqueles limites e aquele lugar que o Senhor deseja que ele atue, trazendo com isso prejuízos, né, para a igreja, se tornando quase que um dono, né, da casa de Deus e exigindo que a sua vontade, né, seja realizada. Enfim, os descaminhos aí podem ser muitos, né? Ou o cidadão pode ir para o outro lado, né? Em acreditar, em achar que na casa de Deus não há necessidade do governo de Deus, né? Que a igreja é como a casa da mãe Joana, né? Que cada um faz o que quer, a hora que quer, do jeito que quer e que está tudo certo. Isso também não é verdade, né? Isso também não é o que temos nas Escrituras, né? Na casa do Senhor há o governo do Senhor. O Novo Testamento deixa isso muito claro, né? E nós vamos dar uma olhadinha hoje para isso. Então, 1 Pedro capítulo 5, vamos começar por esse texto. Pedro disse assim: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Então esse texto de Pedro, ele é muito preciso, né? E nós temos aqui basicamente tudo que vamos compartilhar hoje. Então Pedro está dizendo que ele é presbítero, que ele é um ancião da casa de Deus, e lógico, ele diz que ele não está sozinho nisso, né? Ele é um dentre vários, muitos, né, que o Senhor colocou na sua casa. E com a missão, né, com o chamado de pastorear o rebanho de Deus. E nós sabemos que todo pastor, aí usando a figura mesmo do pastor e da ovelha, era alguém que conduzia, né, que ia na frente. Você nunca vai achar o rebanho, né, conduzindo o pastor. Se você encontrar isso, tem alguma coisa errada aí, né? É sempre o pastor que vai na frente, né? Então aqueles que Deus levanta na sua casa para exercer esse governo, que é do Senhor, né, devem ter essa dianteira, né? Foram chamados para isso é necessário na casa de Deus. Mas Pedro cita aqui os perigos que existem nesse serviço, né? Do ancião se extraviar, né? E ao invés de ser uma bênção na casa de Deus, ele se tornar um problema sério, né? Um problema sério. Mas se ele for fiel, né, ao Supremo Pastor,
se ele nunca perder de vista que ele é um pastor coadjuvante, né? Porque sobre as ovelhas, quem reina de fato é o supremo pastor. Então este, quando vier, dará a cada um, né, a sua coroa, né, que Pedro chama aqui de imarcessível coroa. Então, digamos assim, bem-aventurada, né, a assembleia que tem no meio delas anciãos que foram levantados, né, pelo Senhor e que correspondem com o desejo do Senhor. Mas vai passar e sofrer muitas dificuldades a assembleia ou o rebanho que infelizmente tiver na frente dela pastores que errarem, né? Que não corresponderem com o chamado, com aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Então é uma situação bastante importante, né, para o povo de Deus. Atos capítulo 20, versículo 27. Nesse capítulo 20, Paulo está de passagem ali pela região da Ásia, né? Então ele está em Mileto e, aproveitando o momento, ele reúne ali em Mileto os anciãos ali da região, né? E aqui ele está reunido com os irmãos de Éfeso. Éfeso é perto de Mileto. Então eles foram se encontrar com Paulo e Paulo dá muitas instruções para aqueles irmãos ali de Éfeso, né? E também exorta os irmãos e fala que os irmãos nunca mais veriam na sua face. Inclusive é um texto muito forte, né? É difícil ler esse texto e não se emocionar. Eu que sou muito difícil de chorar, aqui é difícil, viu? Porque eu fico imaginando, né, o coração daqueles irmãos, convivendo com Paulo anos, e aí Paulo diz para ele: nunca mais vocês vão me ver, nunca mais, até hoje. Quer dizer, só aqueles que de fato, né, foram para a glória, mas Paulo diz: nós vamos nos separar aqui para sempre. Mas veja o que Paulo diz, verso 27. Porque jamais deixeis de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então veja, irmãos, que esse negócio aqui é sério, né? Aqui nós estamos olhando para algo muito sério. Tudo é muito sério, né? Mas quando pensamos nessa face do governo do Senhor Jesus, na sua casa, sendo confiado a homens, é para fazer o nosso coração estremecer, né? Nós vimos o governo do Senhor na família, nós vimos o governo do Senhor entre pais e filhos, entre senhores e servos, né? No mundo secular, mas aqui, né, nós estamos vendo o governo na casa de Deus, entre os santos. E Paulo está lembrando os irmãos aqui que eles iam exercer, né, esse governo na vida daqueles que o Senhor havia comprado com o seu próprio sangue, né? E que eles estavam sendo colocados ali pelo Espírito Santo de Deus.
Eu não sei quantos de nós, em algum momento da vida, já ficou responsável por alguma coisa de grande valor, né? Que você não via a hora de devolver aquilo, né? Eu não sei quem já teve alguma experiência de você ter que guardar aquilo, enfim, cumprir, né, com aquela responsabilidade, né? Talvez uma quantia em dinheiro, talvez um bem valioso. Quer dizer, quem é pai, quando nasce um filho, né, puxa, essa vida depende totalmente de mim, né? Mas nada disso, irmão, se compara ao que Paulo está dizendo aqui. Você é constituído ou chamado, né, pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, para exercer governo sobre aqueles que o Senhor comprou com o seu próprio sangue. E quando Paulo escreve aos Coríntios, né, exortando os irmãos, e ali, exortando muitos que estavam desencaminhando a igreja, ele diz: olha, se alguém destruir o corpo de Cristo, o Senhor o destruirá. Quer dizer, essa é uma das advertências que Paulo, né, colocou para aqueles que erraram ou estavam errando em relação a isso. Mas o que é importante para nós é que essa questão do governo do Senhor na sua casa através dos anciãos, né, não é uma questão de preferência nossa, o que nós achamos necessário, ou também é uma questão que podemos dispensar porque não gostamos, não concordamos. Quer dizer, não. Isso pertence ao Senhor. Gostando eu ou não, concordando eu ou não, isso não muda nada, né? A verdade é uma só. O Senhor estabeleceu, estabelece e vai estabelecer até o último dia que a sua igreja estiver nesse mundo, homens para governar no seu governo a sua casa que ele comprou com o seu sangue. Então, se pertencemos à igreja do Senhor Jesus, estamos debaixo disso, querendo ou não. Não tem como ser igreja do Senhor Jesus e dizer: olha, essa parte eu não aceito, eu não concordo, eu não gosto. A igreja do Senhor Jesus nunca vai ser sem governo. Qualquer outra coisa aí pode ser ou existir sem governo, mas a igreja do Senhor Jesus não. Paulo diz que é o Espírito de Deus que estabelece, que chama, que coloca homens para pastorear o rebanho que ele comprou com o seu sangue. Volta um pouquinho aí para o capítulo 14 de Atos, versículo 23. Esse versículo fala o expediente que Paulo usava pelo Espírito de Deus para estabelecer, né, os anciãos nas assembleias. Nós não vamos falar disso, eu só vou ler esse versículo aqui, né, para ver, junto com os irmãos, isso acontecendo lá na igreja primitiva, né, ou na igreja do começo. Diz assim, verso 23 do capítulo 14: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido, né? Então observe que o texto está dizendo que em todas as assembleias, ou em cada igreja,
né, Paulo, ali como um instrumento, ou como um ancião, né, já servindo há tempo, ajudou, né, cooperou para que esse governo fosse definido, né? Então, por essa escritura nós vemos que não é possível a igreja do Senhor, esteja ela onde estiver, caminhar sem que o Senhor governe, né, o rebanho através de homens. É Atos capítulo 15, capítulo seguinte. O que nós temos no capítulo 15 de Atos? O Evangelho, irmão, estava sendo pregado, muitas pessoas estavam sendo salvas, né, chamadas pelo Senhor, e logo surgiram dificuldades, dúvidas, questões, que a princípio provavelmente foram coisas cada assembleia local conseguiram contornar, né, lidar, mas chegou um momento em que aquilo se tornou realmente uma dificuldade grande, né? E aqui no capítulo 15 nós temos a igreja tratando de uma dessas dificuldades, que era a questão da exigência da circuncisão ensinada e defendida por alguns como meio, né, necessário para que o gentio pudesse ser salvo e fazer parte do povo de Deus. E a igreja acabou ficando dividida em relação a isso, né? Havia muitos judeus na igreja, né, que estavam crendo no Senhor, e que ainda defendiam, né, a questão da circuncisão, que vinha lá da antiga aliança, não tinham ainda plena compreensão destas coisas. Enfim, a dificuldade se avolumou e tiveram que resolver isso. E aqui no capítulo 15 nós temos, então, a maneira como os irmãos e o Senhor Deus resolveu essa questão. Então nós vemos no capítulo 15 o governo do Senhor Jesus em funcionamento na igreja. Como que ele é necessário, como que ele precisa estar presente, né, para que aquelas dificuldades que vão surgindo, né, sejam sanadas. E não só isso, né, mas também para que os interesses do Senhor, ou o crescimento, né, dos filhos, possa ser também promovido. Então vamos ler um pouquinho aqui no capítulo 15, a partir do verso 1. Alguns indivíduos que desceram, interessante isso, alguns indivíduos, eles foram bem qualificados aqui, né? Que desceram da Judéia, ensinavam os irmãos. O que é que eles ensinavam? Se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e de Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a essa questão. Veja, irmãos, que a situação ficou tão tensa, né, que nem Paulo e Barnabé conseguiu contornar a situação. Precisaram ir a Jerusalém e sentar e se reunir com todos os apóstolos. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram a província da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. E tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros,
e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo... Então, aqueles indivíduos lá do começo pertenciam à seita dos fariseus. Disseram então: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e cresçam. Ora, Deus que conhece os corações, e Deus testemunha, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a servir dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor, como também aqueles o foram. Então observe, irmãos, depois nós vamos ler a sequência do texto, mas vamos parar por enquanto aí no versículo 11, que a questão vai ser resolvida então, né? Pedro toma a palavra e ele diz: olha, o que está sendo exigido dos gentios não está de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo. E aí Pedro cita aquele momento em que o próprio Senhor manda ele pregar o Evangelho na casa de Cornélio. Ele a princípio não queria ir, mas depois ele foi e ele viu que Deus chamou a casa de Cornélio, que era um gentio, e que derramou sobre Cornélio e sua casa o Espírito Santo, não fazendo diferença entre os apóstolos e a casa de Cornélio. Pedro viu que eles e Cornélio e sua casa receberam do mesmo Espírito Santo, ou seja, foram aceitos, né, por Deus em Cristo Jesus. Então aquela questão da circuncisão, ela vai ser resolvida ali quando os anciãos, né, se reúnem em Jerusalém e isto então é tratado, né? E nós vamos ver depois que a igreja dos gentios, ela se alegrou muito vendo a decisão, né, que o Senhor deu para o caso vindo através dos anciãos que estavam ali em Jerusalém. Eu queria ler mais um texto para essa introdução, Hebreus capítulo 13, versículo 7. Hebreus 13, 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, considerando atentamente o fim da sua vida. Imitai a fé que tiveram. Versículo 17. Obedecei a vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Então o autor de Hebreus, ele lembra os irmãos de algumas atitudes, né, ou como deveria ser o coração deles em relação àqueles que Deus havia colocado e levantado no meio deles, né? E ele usa um termo interessante aqui, né, como guias. Então eles deveriam observar esses guias, imitar a fé deles, eles deveriam se sujeitar a esses guias
porque eles velavam, né, pela alma deles. E eles deveriam cooperar com isso, para que esse trabalho fosse mais fácil de ser realizado, né? Pudessem fazer isso com alegria e não gemendo. Então li, irmãos, com vocês alguns textos, né? Tem muitas outras escrituras, né, que mostram claramente, né, esse fundamento, né, que pertence à casa de Deus. Ou seja, o governo do Senhor Jesus está sendo exercido, né, na sua casa através dos anciãos. No Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículos 18, 19 e 20, né, o Senhor fala que toda a autoridade foi dada a Ele nos céus e na terra, né? Imediatamente Ele dá uma ordem, né, para os seus apóstolos. Ele disse: vocês devem ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Então ali naquele momento, né, o Senhor, de uma forma muito contundente, né, ele libera, né, esses irmãos para que eles saiam no seu nome e saiam exercendo autoridade na terra, né, pregando o Evangelho. Mas esse governo não termina quando o Evangelho é anunciado e o Senhor chama alguém. Esse governo continua sendo exercido e será exercido até o dia, né, em que o Senhor Jesus, o próprio Senhor, retornar e se colocar novamente, né, no meio do seu povo, porque essa é a sua promessa para nós, né? Assim como Ele foi, Ele virá. E nós temos crido e esperado, né, nessa palavra do Senhor. Nós vamos ver agora um pouquinho como deve ser o governo dos anciãos, né, ou dos presbíteros na casa de Deus. Quando Paulo escreve aos Coríntios, a sua segunda carta, capítulo 4, ele fala algo que eu queria ler com os irmãos e colocar isso já no começo. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Paulo aqui está falando como apóstolo, está falando como alguém que foi enviado pelo Senhor, né? Mas ele está falando também como um ancião, como alguém que foi posto no governo da casa de Deus. Nós vimos ele lá em Jerusalém, junto com Barnabé e com os demais apóstolos e os presbíteros, resolvendo aquela questão lá da circuncisão, né? Então aqui está esse irmão falando com a igreja que estava ali em Corinto. Então ele diz: não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia e nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Então a primeira e o grande fundamento daquele que o Senhor chama para participar do seu governo, na sua casa que ele comprou com o seu sangue, deve ser, irmãos, precisa ser a verdade.
não a nossa verdade, não a verdade humana, mas a verdade de Deus, que é o próprio Deus. Nenhum ancião tem uma verdade particular. A verdade é Cristo Jesus. O governo do ancião, ele nunca pode ser exercido com base na sua experiência, com base no seu conhecimento, com base nas suas preferências, com base em qualquer motivo que tenha como fonte o seu coração ou o coração de um outro homem. Esse governo de Cristo na sua casa, ele é um governo baseado na verdade. Se não for assim, não é o governo de Cristo. Aqui, irmão, está a grande dificuldade, né? Aqui está o grande desafio para aquele que o Senhor coloca nesse lugar: andar na verdade. Porque muitas vezes, quase todas as vezes, a verdade traz sofrimento, traz dificuldades. A verdade traz para aquele que anda nela perdas. O pecado, irmãos, ele teceu a nossa vida da planta dos pés até o alto da cabeça com a mentira. O homem separado de Cristo, o homem natural, o velho homem, ele é uma trama que tem como fio a mentira. Ele é todo mentiroso. Em qualquer lugar que você pegar um fiozinho dessa trama e puxar ali, você vai ter a mentira. Nós somos uma mentira, da planta do pé até o alto da cabeça. Quando somos colocados diante do Filho de Deus, que é a verdade. Quando a vara de medir mede o que somos em nós, a descoberta é esta: somos uma mentira, porque somos filhos do pai da mentira. Cristo, e apenas Cristo é a verdade. Então veja, irmãos, o grande desafio, né? Dependemos totalmente do Senhor, da sua graça, para nos conduzir na verdade. Nosso coração velho, ele é todo mentiroso. Mas aqui estamos ouvindo Paulo, que foi regenerado. Ele também era mentira, né? Mas aqui, em Cristo, ele está fazendo uma declaração ousada, né? Ele diz que o serviço que ele estava fazendo para o Senhor fazia os homens estremecerem. Por quê? Ou a palavra que ele pregava tocava a consciência dos homens. Por quê? Porque na presença de Deus ele manifestava a verdade. Irmãos, a presença de Deus e a verdade são as duas coisas. São inseparáveis, né, por um lado, mas é impossível ficar de pé ou permanecer qualquer coisa que seja mentirosa.
Mas aqui está esse irmão, ele está aí, ele diz, eu estou na presença de Deus e estou falando a verdade, manifestando a verdade. Aí ele foi uma bênção para a casa de Deus. Todo ancião não pode perder isso nunca de vista, senão ele vai fazer bobagem. Voltando lá para Pedro, Pedro 5, 1 Pedro 5. Como que o ancião deve governar? Pedro diz que ele deve ser um exemplo para o rebanho. Não é isso? Um exemplo para o rebanho. Verso 3. Não como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Paulo pode dizer que os irmãos deveriam ser imitadores dele, né? Assim como ele era imitador de Cristo. É uma outra maneira de dizer isso que Pedro está dizendo aqui. Ser um modelo. O governo de Deus, a casa de Deus, através dos anciãos, ele é liberado, né, sobre os santos desta forma. Sendo os anciãos o modelo diante do rebanho. O que é ser um modelo? Às vezes se tem bastante dificuldade com relação a isso, né? Não é que Pedro, Paulo e os demais apóstolos e tantos homens, né, que Deus tem usado durante todos esses séculos, chegaram a um momento de suas vidas em que eles disseram assim, olha, nós somos tão bons, nós estamos numa condição tão elevada, né, que os irmãos não precisam mais olhar para o Senhor Jesus, né? Nós somos bons substitutos do Senhor Jesus. Pedro, Paulo e os demais apóstolos não estavam dizendo para os irmãos, né, que eles haviam tomado o lugar do Senhor, que afinal de contas eles eram apóstolos. Não. O que na verdade eles estavam dizendo era que, assim como eles dependiam totalmente do Senhor para a sua salvação, para a sua comunhão com Deus, assim como eles tinham colocado no Filho de Deus toda a sua esperança, a sua confiança, ou seja, assim como eles estavam numa dependência absoluta da obra do Senhor Jesus no Calvário e na sua ressurreição, os demais irmãos que estavam ali com eles, em torno da vida deles e olhando para eles, deveriam fazer a mesma coisa. Então, quando o ancião é chamado para ser um modelo, não é um chamado para ele colocar a vida dele como uma vida nota 10 e substituir o Filho de Deus, não. Mas é um modelo de como depender e confiar e esperar inteiramente no Senhor Jesus.
Digamos que você tenha um pequeno problema de saúde aí, e fique sabendo de um remédio eficaz para esse problema, aí você vai lá na farmácia, compra o remédio, faz o tratamento e sai. Aí passa um tempo, você descobre que alguém que está perto de você está com o mesmo problema de saúde que você teve. O que você faz? Você diz para ele, ó, vai lá na farmácia tal e compra o remédio tal e faz o tratamento tal e vai dar certo. Não é assim? E aí a pessoa querida sua vai lá, compra o remédio, toma o remédio, faz o tratamento e sara. Você não foi o remédio que curou aquela pessoa. Você não foi o tratamento dela. Não foi você que tirou aquela doença do corpo dela. Você só ajudou ela a encontrar o mesmo remédio, a mesma cura. Você foi um modelo para ela, você foi um exemplo para ela. O autor de Hebreus diz: imitai a fé dos vossos guias. Ou seja, olhem para a maneira que os vossos guias viveram a fé e façam o que eles fizeram. Imitai-os. Então esse é o serviço que o ancião deve fazer sempre na casa de Deus. É alguém que o rebanho possa olhar nele e ver como ele lida com todas as dificuldades da vida que todos os membros estão lidando. Como que ele chora, como que ele ri, como que ele sofre, como que ele perdoa, como que ele se arrepende, como que ele confessa seus pecados. Agora, se o ancião disser: eu sou o cara, aí ele vai arruinar a casa de Deus. Vocês se lembram que alguns homens quiseram cultuar Paulo, né? Quiseram se prostrar diante de Paulo. O que Paulo respondeu? Não, eu sou homem como vocês. Adorem a Deus. O ancião não deve participar do governo como dominador do povo de Deus, né? Pedro ainda está falando isso aí. O que é um dominador? É alguém que acha que é dono da casa de Deus, né? E usa até o pronomezinho minha igreja, né? Ah, minha igreja. A igreja ela é do Senhor Jesus, irmão. Ela não é de homem nenhum. Então, quando você ouvir um ancião dizer, ele pode ter um lapso de memória, né? A gente perdoa ele, né? Mas assim, como convicção mesmo, minha igreja, ele já saiu do trilho ou nunca andou no trilho. Porque a igreja ela é do Senhor Jesus.
Então o ancião ele não tem a posse dos irmãos. Os irmãos não pertencem a ele. A fé, você vai encontrar Paulo várias vezes dizendo para os irmãos, né, nós não consideramos a vossa fé uma coisa nossa, que nós podemos lidar com ela como se fosse uma coisa nossa. As ovelhas pertencem ao Senhor. O que está na vida de cada irmão pertence a Cristo. Nenhum ancião é dono da igreja. Todos nós somos ovelhas, né, do Senhor. Pedro ainda disse mais coisas, né? Diz que o ancião deve fazer o seu trabalho ou governar por espontaneidade ou espontaneamente. Ou seja, algo que ele faz por amor a Cristo e por amor aos irmãos. E não por obrigação, por constrangimento. Não deve ser feito por sorte da ganância. Se fosse por ganância, não seria uma coisa horrível, né? Mas por sorte da ganância. É para ficar, essa ganância tem que ficar bem caracterizada, né? Como coisa maligna mesmo. Veja, irmãos, como uma coisa santa pode ser estragada por algo tão horrível que está no coração do homem. Vocês se lembram do profeta Eliseu? Ele tinha um estagiário, né, que andava com ele. Um aprendiz de profeta. Como que era o nome do cidadão? Geazi. Quando Naamã procurou Eliseu para ser curado da sua lepra, e foi curado da sua lepra, Naamã ficou tão impressionado com aquilo que ele quis presentear Eliseu. Ele era um homem sem fé, né, incrédulo, não conhecia, não sabia nada do Senhor. Ele achou que era o profeta que tinha curado ele. Ele quis dar um presente para o profeta. E era um presente caro, né? Era uma riqueza mesmo. Afinal de contas, ele tinha sido curado de lepra. E Eliseu simplesmente ignorou o presente de Naamã, né? Pode levar seu presente embora. Porque Eliseu não era um ancião que tinha sorte da ganância. Ele era um homem que realmente servia o Senhor. Mas Geazi, o coração dele ainda estava dominado, né? Porque gananciosos todos nós somos. E sórdidos. Só a graça de Deus. Né? Geazi viu aquele monte de ouro e presente, ele não aguentou. A hora que Naamã foi embora, ele deu um jeitinho de sair pela porta do fundo, correu atrás de Naamã escondido e mentiu, falou para Naamã, olha, Eliseu mudou de ideia, assim, falou para você dar um presente para ele. Olha que cara de pau. E Naamã deu, né? E Naamã chegou Geazi chegou em casa com aquele monte de ouro, escondeu e ficou bem quietinho. Eliseu chamou ele e falou, vem cá, onde é que você foi? Não fui em lugar nenhum. Não? Mentiu de novo. Final da história, irmão. Quem que ficou leproso? Geazi. E morreu leproso.
Essa semana eu li na internet uma manchete, foram mexer num templo aí, acho que nos Estados Unidos, no Canadá, não sei, um pintor, um pedreiro, foi mexendo na parede de um templo, achou 3 milhões de dólares escondidos dentro da parede do prédio. Aí descobriram que era o pastor que tinha roubado o dinheiro e rebocado a parede, escondido o dinheiro. Sórdida ganância. A parede foi dar problema justo no lugar que o homem colocou os 3 milhões de dólares. Veja que Pedro está falando isso, irmão, há 2000 anos atrás. O coração do homem não mudou mesmo. Então o governo da casa de Deus vai lidar com recursos, vai lidar com dinheiro. Você vê que lá no começo, os irmãos pegavam suas propriedades, alguns pegaram suas propriedades, venderam e quiseram dar aqueles valores na igreja para acudir à necessidade dos santos. E aonde é que eles colocavam o dinheiro? Perto dos apóstolos. Quem ia cuidar daquilo eram os anciãos. Quem cuidou? Os anciãos. Se tiver sorte da ganância, não vai conseguir. Não vai conseguir. Vai chegar uma hora que vai chegar de limusine, e tapete vermelho, banda de música para receber o ancião. Olha que loucura. Um dia os apóstolos procuraram o Senhor e eles disseram que queriam fazer parte do governo do Senhor. E usaram até a mãe, para deixar esse pedido assim bem reforçado, bem claro. E o Senhor dá uma resposta para eles, irmãos, tremenda, E eu queria ler com os irmãos, Lucas 22. Suscitaram também, verso 24, do capítulo 22, entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Olha só. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles. Então veja como que o Senhor relaciona essa questão de ser maior ou menor já com autoridade e governo. Os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige como o que serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Então veja o que o Senhor fala para eles. Ele diz que no mundo, ou no governo secular, realmente quem governa, quem tem o domínio, são os grandes, e os pequenos se sujeitam. Mas o Senhor Jesus fala que na sua casa seria exatamente o contrário.
quem quisesse governar ou exercer autoridade tinha que ser o menor. E por que ele fala assim? Ele fala assim, porque eu sou assim. Aí ele faz uma comparação, né? Ele faz uma pergunta. Quem é maior, quem está à mesa ou quem está servindo? E a resposta é óbvia, né? Quem está na mesa é maior. Porque quem estava servindo eram os servos. Então, disse o Senhor, só que eu no meio de vocês, eu sou como quem serve. Mas esse é um grande desafio para aquele que o Senhor coloca na sua casa para governar, é crescer para baixo. A nossa natureza caída, né, ela é que nem bambuzal, ela quer as nuvens. Vocês lembram da torre de Babel? O que os homens queriam? Crescer, 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 crescer e chegar nos céus. E tornar o nome deles célebre. Mas o Senhor Jesus disse que na casa dele é o contrário. Quem quiser de fato ser grande, tem que crescer para baixo. Ficar cada vez menor. Paulo cresceu tanto para baixo que os irmãos de Corinto desprezaram ele. Disseram que Paulo a figura dele era fraca. E a fala dele era desprezível. E foram atrás de obreiros que cresciam para cima, né? Aqueles que eram ponentes, né? Vocês nunca ouviram a expressão que se alguém quiser realmente ser alguma coisa na vida, não pode andar com galinha, tem que andar só com águia? Vocês nunca ouviram isso? Um abençoado irmão falou isso para mim. Você não vai para lugar nenhum, rapaz, você só anda com galinha, eu ando com águia, estou voando. Eu falei, pelo amor de Deus. Está voando, está lá na estratosfera já, né? Se você anda com galinha, você não sai do chão. Não é verdade, Samuel? A galinha não sai dali, do puleiro. Por isso que o Evangelho, irmãos, é loucura. Estava profetizado do Filho de Deus que ele não faria barulho nas praças. Que ele não ia chamar atenção. Ele diz, o meu servo não vai chamar atenção. Quando o Senhor Jesus curava um doente, ou às vezes vários doentes de uma vez só, ele falava para eles, não fale para ninguém. Agora quem cresce para cima fala assim, vai e conta para todo mundo que foi o Zé das quantas que orou e Deus ouviu e você foi curado. Por isso, irmãos, a posição, o lugar, o serviço de ancião com fama e glória humana não combina. Fulano ficou famoso, é reconhecido. Não bate isso com o Evangelho. O Senhor ficou famoso. A Bíblia diz que ele ficou famoso. Mas ele nunca fez nada para ficar famoso. Ele não promoveu o seu nome. Ele não se exaltou. Aliás, ele se escondeu o máximo que pôde
Não sei se você já prestou atenção nisso. Quem escreveu a carta aos Hebreus, a gente não sabe quem foi. Por que será? Essa pessoa não tinha nome? Com certeza, irmão, não dá pra gente, né, bater o martelo, mas lá no coração a gente fica com essa certeza, né, que o irmão fez isso de propósito. Ele não queria que o nome dele, porque ele escreveu sobre o Filho de Deus. A glória pertence ao Senhor. E o Senhor é exaltado do primeiro versículo até o último. Como o ancião deve servir ou governar na casa de Deus? Como quem vai prestar conta? Quem faz declaração de imposto de renda, paga imposto de renda todo ano, sabe que durante o ano inteiro você tem que ir tomando algumas providências, né? Porque vai chegar a hora de sentar lá na frente do computador e prestar conta. Está tudo certinho mesmo, porque se não está, vai dar problema. O que você faz com o seu dinheiro no decorrer do ano, né? Enfim, se você vende alguma coisa, compra alguma coisa, empresta, enfim, suas contas no banco, cartão e por aí vai. Mas imagine que não tivesse Receita Federal, não tivesse que prestar conta de nada, como que seria? Eu sou de um tempo que era mais ou menos assim, viu, irmão? Você podia... Eu também não tinha nada para... A palavra está dizendo, né, que o ancião ele vai prestar conta daquilo. Por isso que ele não pode achar, né, que ele pode fazer as coisas do seu jeito. Atos 15 que lemos. Volta lá, querido. Volta lá. Nós já estamos... Vamos encerrar daqui a pouquinho, irmãos. Hoje. Atos 15. Como que o ancião deve governar? Como que é o governo do ancião na casa de Deus? Verso 6. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Você sempre vai encontrar o ancião no plural. Em todas as assembleias, né, que nós temos registradas nas Escrituras, você nota claramente que esse governo era exercido no plural. Mais que um, no mínimo dois, né? Para ver essa questão aqui, o grupo foi formado por várias pessoas. Um pouquinho para frente aí, Atos 21.
Diz assim: no dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram, né? Então Paulo chega em Jerusalém, ele vai se encontrar com Tiago, e veja que vários presbíteros participam deste encontro. Volta para o capítulo 16, verso 4. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Então, quando eles levam as instruções para as igrejas acerca do que eles deveriam fazer em relação à circuncisão, consta que aquela era uma decisão do colegiado, né? Ela havia sido tomada pelos apóstolos e presbíteros. Então esse governo não é exercido por um homem, mas sim por vários. Essa é uma outra anomalia que nós temos hoje. Então, quando uma assembleia tem um único ancião que supostamente exerce esse governo, a ordem de Deus, né, ela não está colocada devidamente ali. Quando o Senhor estabelece, quando não tem o dedo do homem, a Assembleia vai ter vários anciãos, sempre no plural. E eles vão estar em igualdade. Não tem um ancião e um anciãozinho fraco, meio capenga, né? Não é uma pirâmide. Não tem um cacique, né? E você vai ter ali vários irmãos, né, servindo o Senhor desta forma. Outra coisa importante, irmãos, aí no capítulo 15 de Atos. A partir do verso 12. Então Pedro havia falado, agora Tiago vai falar, no verso 12. E toda a multidão silenciou, depois que Pedro falou, né? Passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais, prodígios Deus fizera por intermédio dos gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, como também os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que fez estas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue.
porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, que pregam nas sinagogas, onde é lido todo sábado. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, e tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Aí elegeram Judas, Silas, irmãos notáveis, né? E escreveram uma carta que dizia o seguinte, verso 23: os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria, Sicília, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vêm perturbando com palavras, transformando a vossa alma. Pareceu-nos bem, chegadas a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, com os nossos Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome do Senhor Jesus. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão que também estas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos perturbar pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas bem fareis se vos guardardes saúde. Eu quero encerrar com isso aqui, mas aqui nós temos algo muito precioso. Sabe, irmãos, que nessa reunião, e os anciãos estavam participando, né, ali em Jerusalém, para decidir essa questão da circuncisão, nós vimos que Pedro foi o primeiro que falou e contou a experiência dele, o que Deus fez através dele, a promessa que o Senhor havia feito para ele, né, e que na compreensão dele, Deus havia removido aquela separação entre judeus e gentios, porque ele derramara o Espírito Santo sobre todos. Então não havia necessidade da prática, né, da circuncisão. Mas quando chega a hora de Tiago falar, algo novo aqui e extraordinário acontece. Esse Tiago aqui é o Tiago, irmão do Senhor. Ele vai citar as Escrituras. Não é isso? Verso 15. Tiago está falando, ele diz assim: conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito. Confere com o quê? O que ele falou no verso 14. Expôs Simão como Deus, primeiramente, visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Pedro falou isso. Agora Tiago, então, quando ele vai falar, ele diz assim: olha, o que Pedro falou, confere com o que está escrito. E o que é que estava escrito? Verso 16: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o seu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Então Tiago, ele, movido pelo Espírito Santo, eu fiz questão de ler o texto até onde temos a carta escrita, o texto da carta, né? E ali é mencionado que a decisão tomada foi uma decisão tomada por eles, apóstolos, e pelo Espírito Santo. Mas como
o Espírito Santo participou? Se só Pedro falou, só Paulo falou, Barnabé falou, eles deram testemunho, Tiago falou, quando e como o Espírito Santo falou? O Espírito Santo falou quando ele ajudou Tiago a ver aquela situação que estava posta ali, profetizada nas Escrituras. Pedro não fez menção disso, né? Tiago, Paulo e Barnabé também não citaram as Escrituras, mas Tiago citou. E vocês notam que a partir do momento que Tiago fala, que ele relaciona essas Escrituras com a situação e com aquilo que os irmãos estavam dizendo, toda a contenda foi cerrada. Mas é assim que o governo na casa de Deus deve ser exercido. Não com base na nossa opinião e nem na nossa experiência. O fato de um homem ter cabeça branca não qualifica ele como ancião. Na casa de Deus, não. E a verdade da casa de Deus não são os nossos cabelos brancos, mas a palavra de Deus. E a palavra de Deus conduzida pelo Espírito Santo. Então quem deve decidir se é A ou é B é sempre a palavra de Deus iluminada pelo Espírito Santo de Deus. Nenhum ancião vai ter um depósito de conhecimento, de experiência, que ele pode colocar na igreja e dizer, olha, vamos seguir as minhas experiências e vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo, irmão. A palavra de Deus é a verdade de Deus. E ela precisa governar a sua casa. Quando Paulo fala de como e quem deve participar do governo, ele fala que estes homens precisam ser aptos para ensinar. Paulo diz que o obreiro precisa estar preparado para manejar bem a palavra de Deus. Por quê? Para nestas horas a Escritura decidir o nosso caminho. Tiago sabia manejar bem a palavra de Deus. Resolveu o problema. Então que o Senhor nos ajude nisso, irmão. Eu achei que ia terminar hoje, mas nós precisamos ver por que os anciãos devem governar. Depois nós vamos ver um pouquinho de como os santos devem se relacionar com o governo do Senhor na vida dos anciãos. E eu quero falar também um pouquinho sobre os mais velhos e os mais jovens. A Bíblia ela faz essa separação também, para que os jovens se sujeitem aos mais velhos. Tem um dedinho, né, do Senhor nessa questão também, que precisa ser levado em conta por nós. Amém, queridos? Vamos agradecer ao Senhor. Meu Pai, te dou graça, Senhor, tantas coisas maravilhosas que o Senhor fez em Cristo Jesus e nos abençoou com todas elas. Obrigado por esta manhã, Senhor. E eu te suplico graça, poder do Espírito Santo para cada um de nós vivermos na tua presença, Senhor. E naquele dia, Senhor, sermos achados de pé diante de ti. Muito obrigado, Senhor. No nome de Jesus. Amém.